Vamos lá, vamos iniciar. Olha só, gente, nós vamos aqui agora falar, nós já falamos de procedimentos, falamos de procedimento comum, que já dissemos que se subdivide em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, ordinário, sumário e sumaríssimo. Nós acabamos de encerrar procedimento ordinário, não é? E agora terminamos de encerrar, nós encerramos o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 e agora nós vamos iniciar os procedimentos especiais e na sequência vamos falar de procedimento de júri. Procedimento de júri é objeto da nossa próxima aula. Agora nós vamos falar de procedimentos especiais. Se vocês bem se recordam, quando nós falamos de procedimento ordinário, nós dissemos que ele é aplicado de maneira subsidiária a todos os outros procedimentos, sejam eles procedimentos especiais previstos no próprio Código de Processo Penal, sejam eles procedimentos especiais previstos em leis esparsas, em leis outras que não o CPP. O procedimento ordinário, que é aquele que apresenta o procedimento comum, que é aquele que apresenta uma maior possibilidade de defesa, ele tem a natureza de aplicação subsidiária aos procedimentos especiais. Naquilo que não é regulamentado, aquilo que não é regulamentado nos procedimentos especiais, para eles se aplica o procedimento ordinário. Pois bem, para que eu estou fazendo essa observação? Nós vamos agora falar de procedimentos especiais, tanto procedimentos especiais previstos no próprio Código de Processo Penal, como procedimentos especiais previstos em legislação esparsa, fora do Código. Nós vamos falar apenas daqueles pontos em que o procedimento especial ele se diferencia do procedimento comum. Nós vamos no nervo, nós vamos falar exatamente em que este procedimento especial ele se diferencia do procedimento comum. Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar aqui de crimes por crimes. Crimes funcionais. Crimes funcionais são também chamados crimes contra a administração pública. Eles estão previstos lá entre os artigos 312 e 326 do Código Penal. 312 e 326 do Código Penal. Acredito que vocês já estudaram parte especial do Código Penal, vocês já devem, não sei se vocês já viram todos os delitos, mas os crimes contra a administração pública, os crimes funcionais, eles estão previstos entre o artigo 312, inicia com o crime de peculato, que é o 312, e vai até o crime de violação de sigilo de proposta de concorrência. Engloba, então, tanto os crimes contra a administração pública praticados por particular, quanto crimes contra a administração pública praticados pelo servidor particular. Tranquilo? Ou melhor dizendo, os crimes praticados pelo particular contra a administração pública, eles se enquadram no conceito de crimes contra a administração pública, porém não são crimes funcionais. Então, revendo o que eu disse, nós temos os crimes, a categoria de crimes contra a administração pública, em geral, vocês já viram, e aí nós temos os crimes cometidos por servidores e temos os crimes cometidos pelo particular contra a administração pública. O que nós vamos ver aqui agora são o procedimento dos crimes funcionais, ou seja, o procedimento dos crimes praticados pelo servidor contra a administração pública, tá? Do 312 ao 326 do Código Penal. Pois bem,
Onde o processo de julgamento desses crimes está regulamentado? Qual é onde ele está previsto? Está previsto entre os 513 e 518 do CPP. Vamos ver o que é que esse procedimento, o que é que ele traz de diferente entre o 518 e o 516, 513, perdão, e 518. Vamos lá, 513, 518 do CPP. Vamos ver o que é que ele traz de diferente para justificar ser ele um procedimento especial. 513. 513 do CPP, aqui. 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com os documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou a declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação dessas provas. Nos crimes afiançáveis. Sim, vamos direto aqui ao ponto que interessa. Está entre o 513 e o 513 e 518. É a regulamentação dos crimes funcionais, que torna essa regulamentação especial. O que tem de diferente aqui? O que esses crimes funcionais apresentam de diferente do procedimento ordinário, do procedimento comum? Vocês lembram que no procedimento comum nós temos, vocês lembram que nós temos, pela ordem natural, nós temos propositura da ação, recebimento ou rejeição da denúncia ou queixa, e só depois, sendo recebida, que nós temos a defesa apresentada pelo réu. Não é essa a ordem natural? Aqui nos crimes funcionais, até mesmo buscando proteger a administração pública, aqui, para que nós não iniciemos um processo sem ter uma fundamentação mínima, aqui nos crimes funcionais, a defesa, ela antecede o recebimento ou rejeição da denúncia. Lembrem lá, no ordinário como é que é? Propositura por meio de denúncia, defesa, propositura por meio de denúncia ou queixa, rejeição ou recebimento, e só depois se apresenta, só depois a defesa se manifesta. Havendo o recebimento é que a defesa se manifesta. Aqui não. Aqui nos crimes funcionais, nós temos propositura da ação, temos defesa, e só depois que nós temos a defesa, e só depois dessa defesa é que nós temos a recebimento ou rejeição. Quer ver? Vamos lá, no 514 a 516 do Código de Processo Penal. 514 e 516. O que diz o 514? Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se for conhecida a residência do acusado, se não for reconhecida a residência do acusado, ou esse se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Então, vejam vocês, 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instituída com documentos e justificações. Artigo 516. O juiz rejeitará a denúncia ou queixa em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou de seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Veja só, gente, como eu disse para vocês, buscando privilegiar a administração pública, não tumultuar o andamento da administração pública, para os crimes funcionais,
nós vimos aí entre os artigos 514 e 516, o juiz ele só recebe a denúncia no momento posterior. Ele primeiro rejeita, né? Recebe ou rejeita a denúncia em momento posterior, porque ele intima o servidor público, que é crime funcional, ele intima o servidor público apresentar essa defesa preliminar e somente convencendo-se o juiz da existência do crime, somente convencendo-se o juiz da materialidade e da autoria, é que ele, juiz, recebe a denúncia e dá seguimento ao processo. Então, a diferença básica aqui do procedimento ordinário é essa. A apresentação da defesa, ela antecede, a defesa antecede o recebimento ou rejeição da denúncia. Tranquilo? Lá fala dos crimes afiançáveis, mas essa é uma previsão muito antiga, que a fiança, na verdade, ela está regulamentada entre o 322 e o 324 do Código de Processo Penal. Hoje vocês sabem que a gente tem crimes que são inafiançáveis, 322 e 324. Mas fora isso, fora a circunstância de termos alguns crimes inafiançáveis, e dentre eles não estão os crimes funcionais, fora isso, o que há é que, para alguns delitos, que têm a pena máxima de até 4 anos, a fiança pode ser estabelecida pelo delegado de polícia. Para delitos que tenham pena superior a 4 anos, a fiança só pode ser estabelecida por juiz de direito. Mas hoje nós temos apenas algumas categorias de delito que não são afiançáveis. A fiança está regulamentada, lá 322 fala que a autoridade policial só até pena máxima de 4 anos. E nós temos os crimes para os quais não pode ser concedido fiança, e aí nós temos crime de racismo, crime de tortura, tráfico ilícito, entorpecente, terrorismo, definido em como crimes hediondos, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, os crimes funcionais, eles não se enquadram em nenhum desses incisos. Então, são todos eles afiançáveis. O que a gente tem que saber é que, a depender do crime, se a pena máxima for inferior a 4, for igual ou inferior a 4, o delegado de polícia pode estabelecer a fiança. Se a pena mínima for superior a 4, aí quem estabelece a fiança é o juiz. Mas o que importa neste momento aqui, o que precisa de vocês saberem do crime funcional? Em que ele se diferencia do procedimento ordinário? Nele, nos crimes funcionais, o recebimento da denúncia somente se dá depois da defesa preliminar. Primeiro nós temos a defesa preliminar, para depois ter o recebimento. No procedimento ordinário, primeiro nós temos o recebimento, para depois se citar o réu para apresentar a defesa preliminar. A defesa primeira. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Qualquer questionamento podem me interromper. Crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Crimes contra a honra são lá os conhecidos calúnia, injúria e difamação. Estão previstos lá no artigo 138 e 140 do Código Penal. 138 e 140 do Código Penal. São os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Deixa eu achar aqui. Aqui. 138 e 140. Beleza, crimes contra a honra. Olha lá. Via de regra, em razão da sua pena, esses crimes são regulamentados pela Lei 9.099. Via de regra, o processo e julgamento deles se dá de acordo com a 9.099, procedimento sumaríssimo. Nós temos apenas uma exceção, que é prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º. Vamos lá no 140, parágrafo 3º. 140 é o crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º,
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí a pena é de reclusão de 1 a 3. Se é de 1 a 3, 3 superior a 2, se é superior a 2, não é competência do juizado especial criminal. De resto, todos os demais crimes contra a honra são de competência do juizado especial criminal. Beleza? Qual é a observação que tem que ser feita quando nós estamos falando de juizado? Olha lá. O procedimento está entre o 519 e o 523 do CPP. Vocês vejam que nós sempre estamos falando de procedimentos especiais, então eles estão localizados em um local, eles estão situados em um local diferente do Código de Processo Penal. Eles têm regulamentação própria. 519, 523, vamos lá. Autorizar aqui a entrada de mais um colega. Vamos lá. 519, 523. 519, 523 do Código de Processo Penal. (519, 523), momentinho só, gente. Aqui. Dos processos do julgamento dos crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular. Calúnia e injúria. Então, dos crimes contra a honra. Vamos lá. Tem alguém que fez algum questionamento aí? Não. Não. Vamos lá. Quais são as particularidades? Primeira delas, olha só. Aqui nós temos uma tentativa, olha só, se aplica o procedimento da Lei 9.099, vocês lembram? Se aplica o procedimento da Lei 9.099. Nós vimos lá na fase preliminar que a Lei 9.099, nós temos tanto a composição civil, que é uma forma de conciliação, quanto nós temos a transação penal. São todos acordos, não é? São todos modalidades de acordos. Aqui no procedimento de crime contra a honra, nós temos ainda uma terceira tentativa de conciliação, que na verdade é a terceira modalidade, porque ela é pretérita, ela é a primeira que é realizada. Nós temos uma tentativa de conciliação antes mesmo de iniciar o processo, nós temos essa tentativa de conciliação. Ela está prevista lá entre os artigos 520 e 522, antes mesmo de se iniciar o processo. Vamos lá para a gente ver como é que se dá. Olha lá. 520 e 522. Antes de receber a queixa, nós estamos falando de crime contra a honra, ação penal privada. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes a oportunidade de se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá o entendimento entre eles na sua presença. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada. Então, vejam vocês, nós temos essa atuação prévia aí do juiz no procedimento dos crimes contra a honra. Ele separadamente conversa com cada um, sem a presença do advogado, conversa com cada um dos envolvidos no fato, né? Tanto, nós estamos falando de crime contra a honra, tanto o ofensor quanto o ofendido, tanto o querelante que propôs a ação tanto com o querelante, que é quem propôs a ação, quanto com o querelado, que é aquele em face de quem foi proposta a ação. O juiz conversa isoladamente com cada um deles, sem a presença dos seus advogados, tentando que eles se reconciliem, fazer aquele papel do deixa disso, deixa para lá, tentando reconciliar os dois. Nós temos a previsão
de institutos despenalizadores da 9.099. Aqui vai se aplicar a Lei 9.099, com as derrogações aqui previstas no procedimento que nós estamos tratando. Mas o que a gente vê aqui, nesse procedimento em especial, que além dos procedimentos despenalizadores, que além da composição, lá tem a composição civil, lá tem a composição penal, lá tem a suspensão, aqui nós ainda temos mais uma tentativa de conciliação, e essa é prévia. Antes do recebimento da denúncia ou queixa, o juiz tenta reconciliar as duas pessoas. Tranquilo? Não sendo possível essa reconciliação, aí que o juiz rejeita, ele vai analisar a queixa. Nesse momento, ele nem analisou a queixa ainda. Ele simplesmente tenta reconciliar as pessoas. Não sendo possível a reconciliação, aí que o juiz rejeita ou recebe a queixa. Rejeita ou recebe a queixa. E abre a possibilidade, então, para a resposta à acusação. Então, vocês vejam. Tenta reconciliar, não tentou reconciliar, recebe ou rejeita a queixa, é uma ação penal privada. Recebida a queixa, ele abre espaço para resposta da acusação, para que o réu se defenda. E aí, então, nós temos uma segunda particularidade. A primeira particularidade é essa tentativa de reconciliação antes do recebimento, não é? Uma tentativa de reconciliação não prevista na 9.099. E a outra circunstância que nós temos aqui a outra particularidade é essa que nós já vamos dizer aqui. É a exceção da verdade, a possibilidade da exceção da verdade. Está prevista lá no artigo 523. Vamos lá no 523. Artigo 523. Quando for oferecida exceção da verdade ou notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa ou as indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras ou para complementar o máximo legal. Mais uma vez, quando for oferecida exceção da verdade ou de notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa ou as indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras ou para completar o máximo legal. Olha só, uma outra particularidade neste crime aqui é que nós temos a possibilidade do réu se usar da exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? O que é a exceção da verdade indicada aqui? Se o réu está sendo processado, né? O réu está sendo processado porque, em tese, ele cometeu um dos crimes contra a honra contra a vítima. Cometeu contra a vítima um dos crimes contra a honra, beleza? O réu, dentre as defesas dele, ele pode se usar de um mecanismo que chama exceção da verdade, que é esse previsto no artigo 523. Ele vai falar, não, ele não vai negar a autoria. Vai falar, não, de fato, eu disse isso mesmo. Esse fato é ofensivo, eu disse ele mesmo. Porém, eu tive essa conduta. Só que o que eu disse é de conhecimento público. O que eu disse é de conhecimento público. Ou é de conhecimento público, ou efetivamente é verdade. Ou é de conhecimento público, ou mesmo não sendo de conhecimento público, efetivamente é verdade. Isso se chama exceção da verdade. E conforme consta aí no 523 que vocês viram, apresentada a exceção da verdade, dizendo ele que ele realmente confessa a conduta. Não, foi eu mesmo que disse os fatos aí que estão sendo atribuídos a mim, só que é tudo verdade. E se ele indica provas de que são verdadeiros, como diz o 523, abre-se prazo para que o autor da ação, ou seja, a vítima das ofensas, para que ela
indique testemunhas de que não, de que o fato não ocorreu ou que o fato não era de conhecimento de todos. É aberto a ela a possibilidade dela contestar a exceção da verdade. Olha só, ela, vítima, propôs uma queixa contra o autor do fato, o autor do fato apresentou a exceção da verdade, falando, não, eu realmente disse as ofensas a ela. Mas essas ofensas eu não falei mentira nenhuma, tudo é verdade. E estou aqui para demonstrar que é verdade. Indica provas de que seriam verdadeiros os fatos. Apresenta a exceção da verdade. Nessa circunstância, é aberto vista novamente, aberto um prazo novamente para a vítima das ofensas e autora da ação, né, era a querelante, ela que propôs a queixa, é aberto prazo para ela contestar essa exceção da verdade, entendeu? Então, essa é uma segunda particularidade. Nós temos uma dupla manifestação da acusação. Nós temos a manifestação dela na propositura da ação e nós temos a manifestação dela na propositura da ação e nós temos a manifestação dela na exceção da verdade. Nós temos a manifestação dela antes de se dar início à instrução processual, nós temos a manifestação dela duas vezes. Duas vezes. Muito bem. Sendo procedentes, entendendo como procedentes, entendendo como procedentes, nós temos um questionamento aqui. Exatamente, Larissa, nós temos uma inversão, só que óbvio. É dentro daquela mesma ideia, lembra da mutácio libelli? Quando nós temos um fato novo, dentro daquela mesma ideia de que quando nós temos um fato novo, não se abre prova para instrução, se eu, vítima das ofensas, se eu propus a ação, eu propus a ação, indiquei a conduta do réu, apresentei as minhas provas, as minhas testemunhas, que vão demonstrar que ele realmente falou aquilo, beleza? Que ele fez que ele ocasionou as ofensas contra mim. Se na defesa dele, se na defesa do réu, ele traz um fato novo, e que fato novo é esse? Ele está falando, não, eu falei mesmo. Eu não estou falando o que eu não disse. E o que eu disse é tudo verdade. Ou, o que eu disse é de conhecimento de todo mundo. O que acontece? Ele se utilizou do expediente que é chamado exceção da verdade, e, como nós temos uma inovação no processo, é aberto o prazo para que aquele que propôs a ação, ou seja, a vítima das ofensas, para que ele olhe lá as alegações da exceção da verdade e fale, peraí, eu posso contestá-la, eu vou contestá-la dessa maneira, e para demonstrar, ele está falando que é verdade, mas para demonstrar que é mentira, ou que não é de conhecimento de todo mundo, eu vou indicar essa e essa testemunha. Entendem? Em razão da inovação dentro do processo, é aberto o prazo de novo para o autor para que ele indique produção de prova. Essa é a ideia. É a mesma ideia da mutácio libelli. É o mesmo fundamento. Bom, gente, na sequência, se sendo possível, pode-se falar em absolvição sumária, né? Porque se a exceção da verdade for procedente, nem se vai para a instrução processual. Se a exceção, quer dizer, ir para a instrução vai, porque nós temos produção de prova, mas nós temos a absolvição sumária. Se for procedente, nós temos a instrução, tendo como ponto central não a ofensa propriamente, mas tendo como ponto central a demonstração da ocorrência dos fatos ou da notoriedade dos fatos. Sendo ela procedente, a pessoa é absolvida sumariamente. A pessoa é absolvida sumariamente. Olha só, gente, diferente dessa exceção da verdade,
e deve ser dito para não haver confusão, diferente da exceção da verdade, é o pedido de explicações previsto lá no artigo 144. O artigo 144 do Código Penal, ele prevê um pedido de explicações que é diferente da exceção da verdade. A exceção da verdade está no Código de Processo Penal. O pedido de explicações, ele está no Código Penal, artigo 144. Olha lá. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Mais uma vez, se por referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Olha só, gente. Por que se fala em pedido de explicações? Porque muitas vezes pode ser que a ofensa não seja evidente. Pode ser que a ofensa esteja nas entrelinhas. E como existe essa possibilidade da ofensa estar nas entrelinhas, aquele que se julga vítima das ofensas, ele pode, antes de propor a ação por meio da queixa, antes de propor a ação, ele pode pedir em juízo que o autor das ofensas, né, aquele que ele entende que o ofendeu, ele pode pedir que esse juiz, que o autor, que ele se explique. Pedir judicialmente que a pessoa se explique, que ela indique o que mesmo que você queria dizer com aquelas entrelinhas ali, para saber se resta configurado ou não a ofensa. Esse pedido de explicação, eu apenas faço referência a ele, por quê? Porque esse pedido de explicações, ele é diferente da exceção da verdade. Vejam vocês, a exceção da verdade, quem apresenta é o réu na ação penal. O réu, na ação penal por crime contra a honra, ele pode apresentar a defesa consistente em exceção da verdade, o réu. O autor, ele pode pedir explicações, ele pode apresentar um pedido de explicações que é fora do processo criminal antes da propositura da ação. Se a ofensa não for clara, se a ofensa estiver nas entrelinhas, ele pode apresentar um pedido de explicação em juízo, entendem? Antecede o processo. Então, são coisas distintas, vocês não podem confundir. Não pode confundir exceção da verdade com pedido de explicações. O pedido de explicações quem faz é o autor, é a vítima, o autor do processo criminal, a vítima da ofensa. A exceção da verdade, quem apresenta é o réu, é o autor da ofensa, não o autor da ação. Tranquilo? Vamos dar sequência. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Crimes contra a propriedade imaterial. Olha lá. Crime contra a propriedade imaterial está previsto lá no artigo 184. 184 do Código Penal. Vamos lá. É o artigo 184. Oito, quatro. Vamos lá. Aqui. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Crime de violação de direito autoral. Violar direitos do autor e os que lhes são conexos. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a princípio, é pena máxima inferior a 2 anos. Crime, a princípio, o procedimento é do Juizado Especial Criminal. O procedimento é do Juizado Especial Criminal, observadas as regras específicas do crime aqui, observadas as regras específicas do procedimento da propriedade material, do crime, né, contra a propriedade material. Vamos lá.
O procedimento está onde? Se é procedimento especial, está regulamentado em um lugar diferente. Está regulamentado onde? Entre os artigos 524 e 530 do Código de Processo Penal. Entre o 524 e 530 do Código de Processo Penal. É o procedimento específico dos crimes contra a propriedade material. Quais são as particularidades deste procedimento? Quais são as particularidades desse procedimento? A particularidade desse procedimento são duas. Para a ação ser proposta, para o recebimento da ação, para o recebimento da queixa, o juiz tem que estar provado, está lá no 525 e 526, tem que estar provado por meio de perícia a violação do direito autoral e também tem que estar demonstrado o direito de ação. Vamos em cada um dos artigos aqui que a gente explica isso tranquilamente. Olha lá, artigo 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou denúncia não será recebida se não for instruída com exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Nós estamos falando de violação de direito autoral, nós podemos estar falando da violação de direito autoral, nós podemos estar falando de um livro editado em cópia de um livro de outra autoria, nós podemos estar falando de uma composição musical, enfim. Se existir o corpo de delito, o que é o corpo de delito? O corpo de delito é o objeto onde se materializa o crime. Se nós estivermos, por exemplo, diante da violação do direito autoral de uma autoria de um livro, nós vamos ter um livro, aquele livro em que consta os escritos do livro anterior, né? Se nós estivermos falando da violação do direito autoral de uma composição musical, nós vamos ter uma mídia, um CD, nós vamos ter uma gravação de qualquer natureza dessa nova música violando o direito autoral da música anterior. Pois bem, qualquer desses objetos é considerado corpo de delito, é onde é corporificada a prova do cometimento do crime. O que o 525 nos fala é o seguinte: se nós tivermos este corpo de delito, a denúncia só vai ser recebida a denúncia ou queixa só vai ser recebida se ela vier acompanhada com exame pericial. Nós vamos precisar de uma perícia neste livro, no exemplo dado por nós, neste livro ou CD, enfim, essa mídia, ou neste livro, se tratar de um livro, né, de uma obra escrita, ou na mídia, onde estiver gravado a composição musical, nós vamos precisar de uma perícia para indicar, olha, de fato, houve violação de direito autoral aqui, porque já existia essa obra anterior. Sem essa prova pericial, nós não temos o recebimento da denúncia ou queixa. Não existe essa previsão para os crimes de outra natureza, do ordinário. Nos crimes ordinários, a prova pericial ela pode ser feita durante a instrução do processo. Aqui não. Aqui nós temos a exigência da instrução da prova pericial prévia. Se a denúncia ou queixa não vier acompanhada dessa prova pericial, a denúncia não é nem recebida. A denúncia ou queixa não é nem recebida. Essa é a exigência 1, particularidade 1. Particularidade 2. Particularidade 1. Particularidade 2. Vamos lá. 526 faz referência ao direito de ação. 526, vamos lá. 526. Sem a prova do direito de ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Olha só. O 525, ele se refere à materialidade do crime. Materialidade, mais uma vez, ela vai estar consubstanciada na obra, né? Na obra que foi copiada. O 525. O 526, ele não se refere à materialidade, ele se refere à autoria. Mas não à autoria do crime. Ele se refere à autoria original, à autoria da obra original. Por quê? Quem é que pode propor uma ação por violação de direito autoral? Só eu, o autor da obra. Sou eu que sou ofendido.
Se eu sou autor de uma música, sou autor de um livro anterior, esse livro, essa música foram copiados, eu, que sou detentor do direito autoral, eu que posso propor uma ação penal privada, né, mediante queixa, contra quem violou meu direito autoral. Pois bem, o que o 526 nos fala é o seguinte, que a denúncia ou queixa, para ela ser recebida, para a queixa ser recebida, tem que ficar demonstrado o direito de ação, ou seja, eu vou ter que demonstrar para o juiz, antes, junto com a queixa, que o autor da obra, seja livro, seja música, que o autor sou eu. Então, se eu tiver qualquer registro, eu tenho um registro prévio de que esse livro é de minha autoria, ou eu tenho um registro prévio de que essa música é de minha autoria, eu tenho que fazer prova. Como diz o 526, eu vou ter que fazer prova do direito de ação. Quem é que tem direito à ação? Quem é que tem direito de propor essa ação penal privada? A vítima do crime. Quem é a vítima? O autor original da música ou livro. Então, ele tem que fazer prova de que é esse autor. Entendeu? Ele tem que fazer prova de que é esse autor. Daí a importância de que muita gente compõe música, escreve e não registra. Daí a importância do registro. Então, as particularidades aqui dos crimes contra a propriedade material, as particularidades são essas. Nós precisamos, para o recebimento, de prova prévia da materialidade, ou seja, perícia nos objetos que foram copiados, e precisamos de prova da autoria do direito de ação, prova do direito de ação, de que eu que estou propondo a ação tenho direito a propô-la. Tranquilo? Questionamento algum? Questionamento nenhum. Questionamento nenhum. Vamos lá. Outra particularidade, e agora falando de procedimento de crime falimentar. Os crimes, a lei de falências é a lei 11.101, ela é de 2005. Lei de falências, lei 11.101. Os crimes falimentares estão previstos entre os artigos 168 e 178 da Lei 11.101. 168 e 178 da Lei 11.101. O procedimento, que é diferente de crime, né, gente? O procedimento está previsto entre os 183, o procedimento especial está previsto entre os 183 e os 188 da Lei 11.101. O artigo 185 ele já indica que o procedimento a ser aplicado é o procedimento sumaríssimo. Quer ver? Vamos lá. Na 11.101, sumaríssimo não, gente, perdão, sumário. Artigo 185. Artigo 185. Vamos lá. Aqui. Recebida a denúncia ou queixa, observar-se-á o rito previsto no 531 e 540 do Código de Processo Penal. Entre o 541 e o 540, nós temos o procedimento sumário. Então, no processo de julgamento aqui dos crimes falimentares, vai ser observado o procedimento sumário, com as derrogações previstas na lei falimentar. E é dessas derrogações que nós vamos falar. Primeira delas, olha só. Quando uma empresa entra em estado de falência, o juiz ele nomeia um administrador judicial. O que compete ao administrador judicial? O administrador judicial ele vai gerir essa massa falida. Vai pagar quem tem que pagar na ordem de pagamento, vai receber o que deve ser recebido e vai fazer um relatório de tudo que ele observar da condução dos negócios. Vai fazer um relatório de tudo que ele observar. Os artigos 21 e 22 da Lei 11.101 fazem referência a esse observador, a esse administrador judicial. Vamos lá. Artigo 21 e 22 da Lei de Falências. É só um tiquinho. Artigo 21 e 22. Artigo 21 e 22. Sim, 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Então, esse
é o administrador nomeado pelo juiz para gerir essa massa falida e fazer um relatório de tudo que ele observar. O artigo 22 fala das atribuições do administrador judicial. Artigo 22. Ao administrador compete, sob fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe. São várias atribuições, e a que nos interessa é a linha, inciso 3, a linha E. Vamos lá. Inciso 3. Inciso atribui na falência. Inciso 3, a linha E. Apresentar no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as circunstâncias que conduziram à situação de falência, na qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. Então, vejam, o administrador judicial ele tem a obrigação de elaborar um relatório. Nesse relatório ele vai indicar várias coisas, dentre elas, responsabilidade penal dos envolvidos. Responsabilidade penal dos envolvidos. E a respeito deste relatório, também nós temos disposição lá no artigo 186, dessa lei 11.101, perdão. O que diz o artigo 186? Artigo 186. Aqui. No relatório previsto na linha E do inciso 3 do caput do 22, o administrador judicial apresentará ao juiz de falência exposição circunstanciada, considerando as causas de falência, o procedimento devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor. Então, vejam vocês, nós temos a previsão para este crime, para os crimes falimentares, nós temos a previsão primeira da necessidade desse relatório. Ou seja, para a propositura da ação, nós precisamos desse relatório do administrador judicial, porque é deste relatório que nós vamos extrair a responsabilidade penal. Não é que ele vai ser conclusivo no que diz respeito à responsabilidade, senão nós não precisávamos do processo criminal, nós vamos precisar do processo criminal. Mas ele é uma prova, esse relatório é uma prova indispensável para que haja propositura da ação. Nós sabemos que nos processos em geral, na apuração criminal em geral, a prova é livre. Nós não temos provas sacramentais. Falar assim, para este crime só se prova assim, para aquele crime só se prova assado. Não existe essas provas sacramentais. Mas neste crime falimentar aqui, nesses crimes dos crimes da lei de falências, para eles, nós precisamos primeiro de um relatório desse administrador, onde ele aponte quais foram os erros, quais foram os crimes e quem são os responsáveis. O relatório é suficiente para condenar? Não, não é suficiente. Mas para a propositura da ação nós precisamos dele. Então é uma particularidade específica do procedimento dos crimes da lei, dos crimes de falência, dos crimes falimentares. E mais do que isso, existe uma condição chamada de condição objetiva de punibilidade, prevista lá no artigo 180 da Lei 11.101. Vamos falar deles aqui. Artigo 180. A sentença que decreta a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial, de que trata 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Olha só para vocês verem. Para a propositura da ação, nós vamos precisar de um relatório do administrador judicial, um relatório indicando
o cometimento dos crimes, indicando os responsáveis. Esse relatório, mais uma vez, ele instrui a propositura da ação, ele não dispensa o processo criminal. Beleza? Para a propositura. Agora, para condenação, nós precisamos da sentença, está lá no artigo 180, nós precisamos da sentença que decrete a falência. Se nós tivermos um relatório que indica cometimento de crime, que indica ocorrência de crime, crime falimentar, cometimento de crime falimentar, autor de crime falimentar, por mais que nós tenhamos esse relatório e possamos propor a ação com base nesse relatório e outros elementos de prova, mas o relatório é indispensável, e possamos propor a ação com base nesse relatório. Se, ao final da ação falimentar, se não houver a condenação, se não houver a decretação de falência, a punibilidade está extinta. Então, para que a pessoa possa ser punida por um crime de falência, um dos crimes falimentares, se faz necessário que seja judicialmente decretada a falência. Então, vejam vocês, são duas particularidades do procedimento dos crimes falimentares. Primeira deles, a necessidade da realização de um relatório de um administrador judicial indicando a ocorrência de crime e a autoria destes crimes. E o segundo, isso para a propositura da ação. E o segundo, para que haja condenação, nós precisamos da sentença que decreta a falência, do processo de falência, nós precisamos da sentença decretando essa falência, uma sentença transitada em julgado. Beleza? São duas particularidades do procedimento do crime de falência. Duas particularidades do procedimento do crime de falência. E, por fim, gente, vamos encerrar aqui, a gente fala rapidão. Vamos encerrar falando do crime de drogas. Vamos encerrar falando do crime de drogas e aí nós encerramos o procedimento especial. Vamos lá. Olha só, gente. A lei de drogas, lei atual lei de drogas, é a lei 11.343 de 2006. Essa é a atual lei de drogas. Os crimes de drogas estão previstos no artigo 28. O artigo 28 traz o crime de uso. E os crimes de tráfico estão entre o 33 e o 47. Crime de tráfico entre o 33 e o 47. Pois bem, para o crime de uso, nós já vimos, acabamos de ver, para o crime de uso se aplica a Lei 9.099, Juizado Especial Criminal. A própria lei aqui de drogas indica que deve ser aplicado a Lei 9.099 para o crime de uso. Para o crime de uso. Para o crime de tráfico, não. Para o crime de tráfico, nós temos a regulamentação própria. Nós não estamos falando de procedimento especial. Nós temos o procedimento especial previsto na própria 11.343. De onde é que está esse procedimento? Esse procedimento está entre os artigos 48 e 65. Mais uma vez, o crime de uso, artigo 28. O crime de tráfico e delitos correlatos, entre o 33 e o 47. E o procedimento para o processo e julgamento dos crimes está entre o 48 e o 65. Todos esses artigos da Lei 11.343. Beleza? Vamos falar de particularidades. Primeira das particularidades. Olha só. Aqui na Lei de Tráfico de Drogas, na Lei de Drogas, Lei 11.343, nós temos a previsão de dois institutos específicos aqui para a investigação deste crime, que são os institutos da infiltração e do flagrante retardado. Infiltração e flagrante retardado. Na infiltração, nós temos um policial que entra na organização criminosa, certo? Nós temos um policial que entra na organização criminosa para fins de produção de prova, e no flagrante retardado nós também temos, com o propósito de robustecer a prova, com o propósito de
identificar um número maior de participantes de uma organização, nós temos o retardo da deflagração no flagrante. Ou seja, nós sabemos que os crimes cometidos em flagrante, para os crimes cometidos em flagrante, qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante. O policial ele tem a obrigação de realizar a prisão em visualizando qualquer situação de flagrância. Ele tem a obrigação. Aqui, na lei de drogas, nós temos a figura do flagrante retardado, que é quando, mesmo estando diante do cometimento de um crime de tráfico, desde que presente os requisitos legais, esse flagrante pode ser retardado. Vamos falar deles aqui, eles estão previstos no artigo 53 da Lei 11.343. Artigo 53, vamos lá. A lei é curtinha. Artigo 53. Artigo 53. Aqui. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos. Então, nós precisamos de autorização judicial para essas duas figuras que eu falei para vocês. 1. A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída por órgãos especializados pertinentes, seja o policial se infiltrar numa organização criminosa. Inciso 2, a não autuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem em território brasileiro, com a finalidade de identificar a responsabilização maior, aí responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único, na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização poderá ser concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito e seus colaboradores. Olha só, gente. O artigo 53, então, ele nos fala de duas ferramentas de investigação previstas especificamente para os crimes de tráfico de drogas, né? Pelo menos aqui a lei se refere a isso. Aos institutos da infiltração, quando um agente, mais uma vez, sempre mediante autorização judicial, ele se infiltra, ele entra, ele passa, entre aspas, a atuar na organização, isso com base, com propósito de colher elemento de prova. E, inciso 2, a não autuação em flagrante, ou seja, o flagrante retardado é você esperar para conseguir identificar um número maior de participantes, ou mesmo para você conseguir uma quantidade maior de provas relativas a participantes já conhecidos. Então, este é o primeiro dos institutos. Essas são as primeiras das observações no que diz respeito ao crime de droga. Outra circunstância. Para os crimes de droga, se faz necessário um laudo de constatação. Esse laudo de constatação está previsto lá no artigo 50, parágrafo 1º. Vamos lá no 50, parágrafo 1º. Artigo 50, parágrafo 1º. Artigo 50. Ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em prazo de 24 horas. Olha só para vocês verem. Parágrafo 1º. Para efeito de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade de droga firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Olha só, gente. Para que ocorra a prisão em flagrante, melhor, vamos lá. Qual é a regra? A regra é assim, ó. Todo crime que deixa vestígio, nós precisamos de perícia. Tudo que se deixa vestígio, nós precisamos de perícia. Essa é a regra.
O que que o parágrafo 1º do 50, qual é a particularidade que ele traz para os crimes de droga? É o seguinte: para realizar a prisão em flagrante do crime de droga, para a lavratura da prisão em flagrante, nós não precisamos de um exame definitivo, incontestável. Porque o exame definitivo, incontestável da substância, para saber o peso, não, o peso é tranquilo, o peso é fácil. Mas para se saber a natureza da substância, nós precisamos de um exame laboratorial apurado. E esse exame laboratorial apurado, ele não é feito de imediato. O que o parágrafo 1º do artigo 50 está nos dizendo é, olha, para fins de prisão em flagrante no crime de droga, basta este laudo de constatação. O laudo de constatação ele é feito com a utilização de um kit, ele é um exame muito simples, você faz assim de imediato, mas ele não é um exame conclusivo. Para a prisão em flagrante, basta este laudo. Para condenação, não. Para condenação, nós vamos precisar de decisão definitiva. Para condenação, nós vamos precisar de decisão definitiva, não, gente. Para condenação, nós vamos precisar de um laudo definitivo, de um exame definitivo indicando, ó, de fato, isso aqui se trata de cocaína, de fato, isso aqui se trata de maconha. Mas para prisão em flagrante, basta esse laudo de constatação, que é um exame superficial. Então, essa é a segunda particularidade. Para que faça a prisão em flagrante, nós precisamos deste laudo de constatação. Aqui, o que acontece? Nós temos aqui também a previsão, diferentemente do procedimento ordinário, nós temos a previsão aqui da realização de uma defesa prévia. Essa defesa prévia, vamos lá no 55 parágrafos 1º e 2º. Lei 11.343, 55 parágrafos 1º e 2º. O que nos diz lá? Vamos lá. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecimento de defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá exigir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas que pretende produzir até o número de 5 e arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. As exceções serão processadas em apartado. As exceções aqui, vocês se recordam quando nós falamos lá do ordinário, as exceções aqui são exceção de litispendência, de coisa julgada. Essas exceções são feitas à parte, do mesmo jeitinho que no ordinário. Feitas à parte, lá na forma, entre os artigos 95 e 113 do CPP, ele indica como é que são feitas essas exceções. Aqui é o seguinte, olha só, essa defesa, como consta, essa defesa prévia, ela antecede o recebimento da denúncia ou queixa. Ela antecede o recebimento da denúncia ou queixa. Da mesma forma, do mesmo jeito, é diferente do procedimento ordinário nesse aspecto. No procedimento ordinário, mais uma vez, nós temos propositura da ação por meio da denúncia, recebimento ou rejeição e só depois defesa. Aqui no crime de drogas, do mesmo jeito que, nesse aspecto, do mesmo jeito que nos crimes funcionais, nós temos oferecimento da denúncia, defesa prévia e só depois recebimento ou rejeição. Tranquilo? E assim também como oferecimento da denúncia ou queixa, defesa prévia e recebimento ou rejeição da denúncia. É igual nos crimes funcionais, diferente do procedimento ordinário. Aqui, e do mesmo jeito que no procedimento ordinário, conforme a gente viu aí no parágrafo 2º, se eventualmente aquele que está sendo acusado por tráfico, se ele apresentar exceções de litispendência, de coisa julgada, vai ter que ser apresentado à parte. Pois bem, gente, então nós temos aí essas 4 diferenças já apresentadas: infiltração,
flagrante retardado, laudo de constatação para ser feito a prisão em flagrante, nós precisamos dessa prova técnica antes, que é uma prova superficial. A defesa prévia, a defesa ela antecede o recebimento ou rejeição da denúncia. E outra particularidade que nós temos aqui é a alteração da ordem de oitivas das pessoas. Nós temos uma alteração da ordem das oitivas. Vamos lá no artigo 57 para vocês verem como é que é essa alteração da ordem. Artigo 57. Olha lá. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Então, veja, lembrem lá da instrução, como é que é a instrução no procedimento ordinário? Eu sempre volto ao ordinário porque ele tem aplicação subsidiária. Como é que é a ordem de produção de prova? Primeiro se ouve a vítima, testemunhas da vítima, testemunhas indicadas pelo réu e o réu. O réu sempre é ouvido por último, né? O princípio do contraditório na sua execução máxima. Aqui no procedimento de drogas é diferente. Está lá no 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição de testemunhas, aqui nós temos uma inversão da ordem. Aqui, primeiro, nós não temos vítima, porque a vítima aqui não existe a vítima pessoa física, né? No crime de tráfico, a vítima é sociedade. Nós temos, primeiro, o réu, ele não é ouvido por último. Ele não é ouvido por último, ele é ouvido primeiro. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma autuação em flagrante, as testemunhas podem ser 2 pessoas ou uma pessoa que presenciou, mas também são testemunhas dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Então, vejam vocês, o réu é ouvido primeiro, depois são ouvidos essas testemunhas. Nós temos aqui uma inversão da ordem. No procedimento ordinário, natural primeiro se ouve vítima, testemunha, só o final, o réu é ouvido por último. Aqui não, aqui ele é ouvido num primeiro momento. Então, essa é outra particularidade do crime de drogas. Inversão da ordem oitiva da testemunha. E, por último, gente, apenas uma curiosidade, só a título de curiosidade mesmo. Vamos lá no artigo 33, parágrafo 1º. Apenas a título de curiosidade para vocês. Tratando-se de crime de tráfico de droga. Artigo 33. Vamos lá. Parágrafo 1º. O artigo 33, o caput, ele fala do crime de tráfico. Importar, exportar, remeter o caput. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, vejam, o caput do 33, ele é o crime clássico de tráfico de drogas. Ele se refere, aqui nós temos vários tipos que indicam, vários verbos que indicam várias modalidades de condutas, todas elas se referindo a droga. Maconha, cocaína, heroína, tranquilo? Pena de 5 a 15. Qual é a particularidade, qual é a curiosidade? É prevista aqui no parágrafo 1º, onde consta, nas mesmas penas incorre quem? 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, venda, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo, produto químico ou produto químico destinado à preparação de drogas.
Vejam vocês que configura um subtipo do tráfico, aquele que produz, adquire, vende matéria-prima ou insumo para fabricação, para preparação de droga. Vejam que volta e meia vocês ouvem falar assim, foi apreendido 1 quilo de pasta base de cocaína. Ninguém consome cocaína pura, não. A cocaína ela tem que ser desdobrada. Entendem? Aquele que compra, que vende ou que transporta, por exemplo, lidocaína, benzocaína, cafeína, que são substâncias utilizadas para o desdobramento da pasta base de coca para o consumo, quem vende essas substâncias com este propósito também comete crime de tráfico. Não se trata propriamente da droga em si, mas é matéria-prima ou insumo destinado para a preparação de droga. Minha primeira lotação foi lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul a gente tinha muito isso. A gente fazia muita apreensão vindo do Uruguai, eu trabalhei na fronteira com o Uruguai, vindo do Uruguai, apreensão de lidocaína, de cafeína, de benzocaína, substâncias que eram utilizadas pelos traficantes para desdobrar a pasta base de coca. Entendeu? Olha aí, também constitui tráfico. Inciso 2. Quem semeia, cultiva, faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Ou seja, um outro subtipo do tráfico é quem faz o cultivo. Quem cultiva a droga, quem cultiva a planta de coca, quem cultiva a planta de maconha, e aqui no Brasil, né, nós temos, pelo clima, aqui se cultiva, aqui planta, nasce, né, maconha. O clima é propício. Nós temos o inciso 2 do parágrafo 1º, ele se refere a quem cultiva. Então, o inciso 1 se refere a quem comercializa, a quem traz consigo, a quem trabalha com produtos destinados ao desdobramento. O inciso 2 fala do cultivo da planta. O inciso 3 diz ele, quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. O inciso 3, então, do parágrafo 1º, ele se refere àquele que utiliza dos seus bens para a atividade do tráfico, aquele que fornece a casa para a guarda da droga, aquele que fornece o veículo para o transporte da droga, ele também comete tráfico. Estou indicando para vocês que esses são todos subtipos do crime de tráfico. Eles não estão diretamente relacionados com a droga, entendeu? Diretamente, quero dizer, nós não precisamos ter a droga, nestes casos aqui, a substância droga. No primeiro, a droga já não é pronta para o consumo. No primeiro, no inciso 1, nós temos, se refere à matéria-prima, produto destinado à produção. O segundo se refere ao cultivo da planta da droga. O terceiro se refere, o inciso 3, né, se refere àquele que fornece bens para o tráfico. E o inciso 4 foi incluído agora pelo pacote anticrime, a Lei 13.964. Inciso 4, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo, produto químico ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, aquele que entrega ao policial disfarçado qualquer dos produtos, ou a droga propriamente, ou qualquer dos produtos destinados à preparação da droga, ele também comete o crime de tráfico. Isso aqui foi criado com um pacote anticrime, isso aqui já é não é nem na verdade, o propósito que se quis aqui é ampliar um pouco mais as modalidades de flagrante, porque aqui o que se quer é retirar a figura do policial como um agente provocador. O que se quer
é retirar do policial essa figura de agente provocador e possibilitar que seja configurado o crime, mesmo que ele vá lá e tente comprar. Ele provocando o autor do crime, mesmo que ele provocando, né, a conduta, ainda assim o réu responda pelo crime, mesmo para o policial indo lá disfarçado e tentando comprar droga, por exemplo, resta configurado o crime da mesma forma. Essa é a ideia do inciso 4. Aqui nós temos uma atuação mais positiva, mais presente do policial, sem que isso descaracterize o crime. Essa é a ideia. Entendem, gente? Então, esses são todos, é só a título de curiosidade mesmo, esses são todos subtipos do crime de tráfico, para vocês não ficarem pensando que somente configura tráfico quando nós estivermos diante da droga propriamente. Se não tiver droga, não tem tráfico. Não, tem sim. Nós vimos aí as situações. Bom, gente, eu acho que nós fizemos aqui todas as observações. Exatamente, exatamente. É para afastar aí o flagrante preparado. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Mesmo o policial agindo como a figura provocadora da conduta, né? Essa é a ideia. Bom, gente, esses são os crimes, esses são os delitos que apresentam essas particularidades, cada qual tem a sua particularidade no processo e julgamento, são questões pontuais apenas. Eu procurei trazer aqui para vocês os de maior incidência, e assim nós encerramos procedimentos especiais. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de procedimento, vamos iniciar o procedimento de júri. Tranquilo? A aula rendeu bom, né? Espera aí, só um pouquinho. Sobre o trabalho, entreguei pela plataforma, será considerado da mesma forma, da mesma forma. Pode ficar tranquila. Da mesma forma, o trabalho é considerado como entregue, seja por e-mail, seja pela plataforma. Beleza? Tamo junto aí. Muito, muito obrigado. Gente, e aí a gente se encontra aí semana que vem, beleza? Um abraço para todo mundo.